África, onde a raça humana começou. Quase 1 bilhão de pessoas vivem aqui, e é um continente com uma diversidade incrível de comunidades e culturas. No entanto, sabemos pouco da história em relação a outros lugares. Mas isso está começando a mudar. Nas últimas décadas, pesquisadores e arqueólogos começaram a revelar uma variedade de histórias tão impressionantes e extraordinárias quanto as de qualquer outro lugar do planeta. É uma história que foi negligenciada por muitos anos e, em grande parte, não possui registros escritos, mas está preservada para nós no ouro e nas estátuas, na cultura, arte e lendas do povo. Meu nome é Gus Casilha e por muitos anos estudei história e cultura africanas. Como historiador de arte, estou acostumado a extrair histórias de objetos mudos do passado. Vou descobrir a história e entender o que realmente aconteceu com os reinos perdidos da África. Em 1871, um geólogo alemão explorando o sul da África se deparou com essas ruínas extraordinárias. Ele ficou impressionado com o que encontrou: uma vasta cidade de pedra isolada na savana deserta, Grande Zimbábue. Ele não fazia ideia de quem era responsável por esse feito arquitetônico impressionante, mas tinha certeza de uma coisa: era sofisticado demais para ter sido construído por africanos. Felizmente, essas suposições já foram desacreditadas hoje em dia, mas só agora estamos juntando os fragmentos que conhecemos sobre essa civilização perdida e suas conexões com outros reinos do sul da África pré-colonial. Será que Grande Zimbábue realmente foi um Eldorado africano, uma cidade construída sobre o ouro? Neste filme, vou em busca da história de uma das cidades e sociedades mais misteriosas da África. Eu não acho que possamos entender esse reino sem compreender as civilizações e reinos que surgiram ao seu redor. Ele fazia parte de uma história rica e fascinante, em grande parte desconhecida, a história de riqueza, comércio e ouro. Minha jornada para descobrir sobre Grande Zimbábue vai me levar da costa Swahili, na atual Tanzânia, até Moçambique, África do Sul e, com sorte, até o próprio Zimbábue moderno, onde nenhuma equipe da BBC pôde filmar nos últimos 8 anos. Minha primeira parada é bem aqui, na beira do continente, onde a África encontra o Oceano Índico. Esta é a antiga costa Swahili. Durante séculos, pessoas de lugares tão distantes quanto China, Índia e Oriente Médio foram atraídas para cá. E elas foram atraídas pelo comércio de mercadorias, mas principalmente pelo comércio de ouro. Durante muitos anos, estudiosos ocidentais deram pouca atenção à história desta costa. Eles achavam que ela não se encaixava nos padrões mais amplos de comércio do mundo antigo, com a Arábia ao norte e a Índia ao leste. Mas pesquisas recentes agora sugerem que esta costa era central para um comércio internacional de ouro. Ouro que se originava no Grande Zimbábue, a 1.500 quilômetros do interior. E eu realmente acredito que essa antiga e histórica rota comercial pode, de fato, levar a uma compreensão ainda melhor do que o Grande Zimbábue realmente representa na fascinante e muitas vezes não contada história deste vasto continente africano. Há evidências que sugerem que comerciantes já vinham para esta costa de lugares distantes desde o primeiro século depois de Cristo. Eu trouxe minha leitura de férias comigo, que, bem, é um pouco mais do que uma simples leitura de férias. Este é o Périplo do Mar Eritreu, que é um guia do século I para o Oceano Índico. Ele fala sobre todos os tipos de lugares maravilhosos para onde mercadores e marinheiros poderiam ter viajado naquela época para exercer seu comércio.
E ele fala sobre um lugar chamado Rapta, que supostamente era o porto mais ao sul da África para onde você poderia viajar. O Périplo é um texto grego antigo que descreve os portos e cidades que pontilham essa costa até chegar à Arábia. Segundo o Périplo, Rapta era o lugar onde comerciantes da Índia e da Arábia vinham comprar marfim, casco de tartaruga fina e chifre de rinoceronte. Em troca, o povo de Rapta importava lanças, adagas e vidro. Mas, infelizmente, o Périplo é vago quanto à localização exata de Rapta, e as histórias dessa cidade comercial foram descartadas como lenda. Agora, no entanto, o professor Félix Chame, da Universidade de Dar es Salaam, na Tanzânia, acha que pode tê-la encontrado. Você é o Félix. Oi. Assim. Falei de você. Bem-vindo. Estive lendo meu périplo para me preparar. Bom. Sei que mostra tudo aqui. De nada. Você é Rapta. Quero dizer, se você realmente encontrou, isso é algo e tanto. Então, estou esperando muito, e eu não sei. Félix Chame é um arqueólogo de renome mundial cujo trabalho foi fundamental para reconstruir a história antiga da costa Swahili. Se ele realmente encontrou Rapta, essa será sua maior descoberta até agora. Isso também vai provar que essa região era uma parte vibrante do mundo antigo. Você viu um crocodilo sério? Sim. É um de quem você quer tirar uma foto? É um lagarto, não é? Lagarto monitor. Lagarto. É incrível. Arrão. Clique. Félix e eu estamos no rio Rufiji, que deságua no Oceano Índico vindo do interior profundo da África. Você conseguiu fazer isso sem sujar o sapato de lama? O outro lado era melhor, eu disse. Félix acredita que Rapta ficava perto das margens deste rio. Mas a ideia de perto do Félix é um pouco diferente da minha. Perigo, cobras. Cobras. Não gosto de cobras, Félix. Tipo de cobras. De todo tipo. Pitons. E torce. O Périplo fala de Rapta como um grande centro comercial, uma metrópole cosmopolita onde comerciantes de todo o mundo antigo se encontravam, trocavam mercadorias e tentavam ganhar dinheiro rápido. Mas é difícil imaginar um lugar tão vibrante existindo aqui, nesse matagal à beira do rio, com crocodilos e cobras. Estou começando a me perguntar se o encantador Félix Chame cometeu um erro. Então, uma hora depois, na terra sob nossos pés, fragmentos de um mundo antigo emergem lentamente. Este é o começo do que eu chamo de um sítio de Rapta. E na verdade, se você olhar para baixo, há cerâmicas de 2000 anos. Provavelmente foram trazidas do assentamento. E, se você se mover de novo e olhar para o chão... Então, por exemplo, está vendo esta? É um pedaço de cerâmica. Tem 2000 anos. Pegou o jeito. Estão em todo lugar. Se você limpar esse chão, vai ver que tem outro pedaço ali. Sim. Quando subirmos, te mostro mais. Enterrado sob a terra e a folhagem dessa região selvagem isolada, Félix acha que encontrou algo notável. Cacos de cerâmica, evidências tentadoras de um assentamento antigo. Então, em algum lugar aqui embaixo, pode muito bem estar os restos de Rapta. Exatamente. Félix acha que encontrou Rapta por causa da idade e da variedade da cerâmica que está escondida sob a superfície. Eu te prometo que vou te mostrar alguns cacos de cerâmica. Elas têm 2000 anos. A datação de 2014 para esse material indica a data de 200 até cerca de 300 depois de Cristo. 200 depois de Cristo é uma data comum para esse tipo de cerâmica. Essas são importadas ou são feitas aqui? São locais. Vocês encontraram cerâmica que veio de fora dessas terras? Sim. Encontramos uma boa quantidade de cerâmicas que vieram de diferentes partes do mundo.
Essa cerâmica de Pidins foi examinada por um professor na Suécia e ele confirmou que essa cerâmica é do Vale do Nilo. Você pode ver a textura dela. É incrivelmente fina e leve. Exatamente. Você pode até ver a cor dela, esse tom rosado. Sim. Parece que estamos no meio do nada, mas as evidências da cerâmica, sua idade, sua origem variada e a quantidade enorme de fragmentos sugerem que Félix pode estar certo. Que neste lugar vazio, um centro comercial já prosperou, recebendo mercadores de lugares tão distantes quanto o Antigo Egito e a Índia. Evidências de que, desde os tempos mais antigos, esta parte da África já havia estabelecido rotas comerciais com o resto do mundo. Conversando com o Félix, quero dizer, ele abriu um leque inteiro de possibilidades de onde explorar a seguir. Mais do que qualquer coisa. É essa ideia de que aqui era o centro de toda uma rede de portos que se estendia por esse trecho da costa. De acordo com o périplo, Raptor comercializava produtos do interior da África, como marfim e chifre de rinoceronte. Mas ainda não há sinal do comércio de ouro, que é o que estou procurando. Mas, quando volto para a cidade na manhã seguinte, em direção aos mercados movimentados, aqui, hoje, posso ouvir as evidências de um legado de comércio, troca e contato com o mundo além desta costa, na língua que as pessoas falam. O Swahili é uma língua africana, mas que incorporou muitas palavras de várias partes do mundo, como um verdadeiro caldeirão linguístico. A própria palavra Swahili vem do árabe para o costa, e há também traços de indiano e até de português. Na verdade, os comerciantes portugueses passaram por aqui pela primeira vez em 1498 e descreveram uma cidade espetacularmente rica em uma ilha logo na costa. E é para lá que estou indo agora. Os portugueses produziram mapas e ilustrações absolutamente lindos desse lugar maravilhoso. Parece simplesmente impressionante. E se o lugar for realmente assim, vai ser magnífico. A cidade era Kilva Kizivani, uma cidade cujas ruas os portugueses descreveram como transbordando de ouro e cheias de mouros negros, o antigo termo europeu para africanos. Historiadores coloniais presumiram que Kilva era um posto avançado árabe por causa de sua herança muçulmana. Mas agora acreditamos que Kilva era africana, que eram muçulmanos africanos negros. Uma interpretação respaldada pelas observações do famoso viajante árabe Ibn Battuta, que visitou Kilva em 1331. Ele fala sobre Kilva como uma das cidades mais bonitas, e fala sobre a população local como sendo de pele muito escura. E descreve suas escarificações étnicas. Ou seja, era realmente uma cidade africana, e também muito lucrativa. O motivo de eu estar aqui é que uma moeda de cobre como esta, de Kilva do século XIV, foi encontrada em Grande Zimbábue, a 1.500 quilômetros do interior. Evidência, talvez, de que Grande Zimbábue e Kilva eram os dois extremos de um lucrativo comércio de mercadorias. Aqueles primeiros viajantes portugueses descreveram uma cidade com belas casas construídas de coral e o palácio do governante, com 100 cômodos, repleto de ouro, prata e pedras preciosas. O local ainda é espetacular hoje em dia. Entre as ruínas estão as casas que teriam acomodado os comerciantes estrangeiros itinerantes que regularmente chegavam a Kilva vindos do outro lado do oceano. O guia local, Atani Abdullah, concordou em me mostrar o lugar. Então, por que Kilva?
Por que era um posto tão importante na rede de comércio ao longo da costa? Sim. Bem, é importante porque, era mais fácil para os comerciantes que usavam barcos à vela virem para cá, então funcionava como uma espécie de barreira. Porque, quando você chega, pode ancorar facilmente, porque esses caras viajavam com o vento das monções. Direção do vento predominante na costa Swahili muda 2 vezes por ano, permitindo que os navios atravessem o Oceano Índico e retornem dentro de 12 meses. E é por isso que Kilwa estava localizada para servir como portal da África Oriental para as redes de comércio do mundo antigo. Prazer em... Oi, bem-vinda, Kilwa. Obrigado. A arqueóloga britânica Stephanie Vine-Jones, da Universidade de Bristol, é especialista na história de Kilwa e estudou como a cidade teve altos e baixos ao longo dos séculos. Uma das coisas que a arqueologia realmente demonstrou é que existe um assentamento aqui desde, pelo menos, o século IX depois de Cristo. Eles estavam realmente integrados ao sistema do Oceano Índico, na verdade, e havia muitas importações trazidas para o local, principalmente da região do Golfo Pérsico, também da Índia, chegando a esta ilha naquela época. O que era comercializado neste porto? Que mercadorias eram? Bem, de modo geral, da costa Swahili, os produtos do interior da África eram comercializados, muitas vezes na forma de matérias-primas. Kilwa era particularmente famosa pelo ouro, e a fonte da riqueza de Kilwa estava baseada no comércio de ouro vindo do sul, do Planalto do Zimbábue. Este era um estado insular enriquecido pelo ouro. Esses mercadores conheciam o valor internacional do metal precioso e negociavam duro. E à medida que o ouro passava por Kilwa, no século XIV, a cidade se tornou um dos portos mais importantes e ricos da África. E, se você olhar com atenção, parte dessa riqueza ainda é visível. Bem, esta é a grande mesquita de Kilwa, a mesquita congregacional, que teria servido para a oração de sexta-feira, quando toda a comunidade se reunia. E uma das coisas que é realmente maravilhosa sobre essa estrutura em particular são as cúpulas e abóbadas que você pode ver no teto. E isso é um fenômeno muito característico de Kilwa, ter essa quantidade de cúpulas e todos esses tipos de arcos e colunas que você vê aqui. Esse material é incrível. Isso é coral, não? É sim. E, bom, quero dizer, essa é a característica definidora da arquitetura Swahili. Chamamos esses lugares de cidades de pedra, e falamos em casas de pedra, mas na verdade não há fontes naturais particularmente boas de pedra na costa. Em vez disso, esse estilo arquitetônico se desenvolveu usando coral, que é encontrado em abundância aqui, e todas as estruturas são construídas de coral. Os blocos como este aqui foram na verdade cortados do coral vivo. E como ele era macio, eles conseguiam usá-lo para esses detalhes entalhados. Como teria sido finalizado? Qual a aparência seu interesse? Bem, toda a estrutura teria sido rebocada com argamassa de cal, que na verdade também vem do coral. Então, tudo é feito de coral do começo ao fim. E teria parecido liso e completamente branco. Sim. E teria sido algo bonito de se ver. Belo e tecnicamente sofisticado. Muitos dos grandes edifícios da Europa foram construídos na mesma época. A Piazza del Campo em Siena, a Catedral de Notre Dame em Paris. Na minha opinião, este certamente está à altura deles. Kilwa era claramente um centro comercial movimentado e confiante, uma cidade-estado intimamente ligada à economia mundial mais ampla. Mas se a riqueza de Kilwa vinha do ouro que era negociado através deste vasto oceano, a fonte dessa riqueza, a mercadoria preciosa que formava a base desse comércio, não é encontrada em Kilwa. O ouro da África vem do interior profundo, do Planalto elevado do Zimbábue, a 1.500 quilômetros de distância. E agora vou tentar traçar essa rota do ouro até sua origem.
Estou viajando do litoral para o interior indo a oeste para as antigas terras do ouro. E em algum lugar por aqui, espero encontrar um posto avançado de um dos maiores reinos da África. Sabemos que o Grande Zimbábue atingiu seu auge nos séculos 13 e 14, justamente quando a Segunda Guerra Mundial estava no auge. Mas o Grande Zimbábue ainda está a 2 países, uma solicitação de visto e muitos dias de viagem de distância. Estou procurando postos avançados desse reino comerciante de ouro aqui em Moçambique. De forma instigante, meu guia me disse que é uma ruína do tipo Zimbábue a apenas 70 quilômetros daqui, para o interior. Esse local, Manicene, é mencionado nos livros de história, mas não consigo encontrá-lo em nenhum mapa. Onde fica Manicene? Vou ali, por um instante, tomar uma bebida. Essas estradas arenosas são um pouco desafiadoras, na verdade, mas estou mais acostumado com o movimento da hora do rush do que com isso, mas estou adorando mesmo assim. Há uma recepção me esperando, liderada pelo historiador local, Vicente Vilanculos. Olá, bem-vindo a Manicene. Olá, e os moradores querem fazer uma pequena cerimônia de boa sorte para nós. Temos visitantes aqui que querem que tudo corra bem, para que nenhuma cobra, ninguém seja picado ou algo dê errado. Obrigado. Eu odeio cobras, então sou muito grato a vocês. Obrigado. O filho do chefe oferece cerveja aos ancestrais em nosso nome. Olhe para a religião. Bem-vindo ao canal de Vanhago Bakashi. Os ancestrais nos ouviram e nos receberam. Muito obrigado. Obrigado, chefe. Com as bênçãos dos antepassados dele, Vicente e eu partimos para as ruínas de Manicene. E qual era a relação disso com a costa e também com o Grande Zimbábue? Na verdade, Manicene ficava entre a costa e o Grande Zimbábue. Pessoas da costa costumavam trazer coisas para trocar aqui, e este era um lugar de comércio. Na verdade, Manicene é uma palavra bantu que significa o lugar onde as pessoas podem dar umas às outras. Sério? Sim. Significado de Manicene. A existência de Manicene era quase desconhecida até a década de 1970, quando arqueólogos escavaram o local e foram recompensados com algumas pistas sobre seu passado. Eles encontraram, entre outras coisas, itens como ouro, fios de cobre, lâminas, além de miçandas de vidro. Mas essa é uma história perdida em mais de um sentido. O museu que abrigava a maioria dos tesouros de Manicene foi destruído por um incêndio. Mas, enquanto os artefatos se foram, o conhecimento permanece. Sabemos que ouro foi encontrado nos túmulos dos anciãos de Manicene e que existem algumas ligações surpreendentes com o Grande Zimbábue. Essa grama aqui é típica do Grande Zimbábue. Em Moçambique, só pode ser encontrada neste lugar. Sim. Então, essa variedade de grama Sim. só é encontrada Em Manicene. Manicene. E no Grande Zimbábue. Então eles trouxeram essa grama para alimentar o gado. Não encontramos esse tipo de grama em nenhum outro lugar. Então acreditamos ela foi trazida para cá sobretudo para alimentar o gado. Grande Zimbábue significa casas de pedra. As muralhas de Manicene parecem ter sido construídas usando uma técnica semelhante. Vicente tem certeza de que a comunidade comercial de Manicene já esteve intimamente ligada ao reino do Grande Zimbábue. Então, essas são as muralhas de Manicene. Elas foram construídas pedra sobre pedra e permaneceram de pé por muitos anos, muito resistentes. E depois de fazer negócios, as pessoas da costa e as pessoas do Grande Zimbábue, tudo o que trocavam, como ouro, contas e outras coisas, costumavam seguir por este caminho para chegar ao Grande Zimbábue. Uau! Então, isso é o portão de entrada. Portão? Para o Grande Zimbábue. Sim.
Manicene parece ter sido um ponto de cruzamento em dois sentidos. Parece provável que tenha sido um lugar onde o ouro era negociado como mercadoria, vindo do Grande Zimbábue, depois seguindo em direção à costa e, de barco, até Cuba. Mas também parece ser um lugar onde a atitude em relação ao próprio ouro mudou. Achados em sepulturas em Manicene mostram que o ouro não era apenas uma mercadoria. Ele era enterrado com os mortos, algo bem diferente de Cuba. É hora de seguir para o interior, mas antes, uma despedida dos ancestrais. Hoje, Manicene está longe de ser o movimentado centro comercial do passado, mas é um lugar onde o passado é lembrado e onde os ancestrais, que talvez tenham sido uma peça importante em uma economia global maior, são celebrados com entusiasmo. Isso é uma forma de passar para a próxima geração, porque os mais velhos vão desaparecendo. Então eles querem que seus filhos saibam como dançar. É por isso que eles têm que dançar com os mais jovens. Essa música é um pouco fácil, mas não é fácil. Não. Acredita-se que os ancestrais deles estão dançando. Mesmo? Sim. Ancestrais dançando? Sim, ouve nisso. Então eles ficam felizes por não terem sido esquecidos. Sim. As evidências de que este lugar já foi um elo no comércio de ouro entre o Grande Zimbábue e a costa parecem convincentes. A arquitetura, o capim, a tradição oral e as descobertas de ouro apontam para isso. Mas antes de seguir para o Grande Zimbábue, quero investigar histórias de um reino ainda mais antigo, Mapungubwe. Mas para isso, preciso ir até a cidade moderna de Pretória, na África do Sul. Mapungubwe agora faz parte da província de Limpopo, na África do Sul, e o destino foi mais generoso com ela do que com Manicene. O museu onde o glorioso passado de Mapungubwe está agora guardado ainda está de pé, abrigando uma coleção impressionante de ouro africano. A curadora Ciantilinel me mostra a peça mais famosa, um pequeno rinoceronte de ouro. Uau! O ouro é tão fino que quase brilha, não é? Sim, sim. O ouro foi martelado em uma bigorna de pedra. O que eles faziam era esculpir um rinoceronte de madeira e depois moldar a folha de ouro sobre a madeira. E todos os pequenos furos que você vê são onde minúsculas taxinhas ou pregos fixavam. A lâmina de ouro no núcleo de madeira. E, claro, a madeira se desintegrou ao longo de 1000 anos. É quase 100% ouro puro, então tem um brilho bonito, quase amanteigado. Então deviam ser povo poderoso. Sim, eram. Na verdade, há muitos outros artefatos de ouro que foram encontrados. O segundo item talvez mais significativo é este cetro ou massa de ouro. É o maior objeto de ouro que foi recuperado do túmulo, também feito de folha de ouro. Mapungubwe foi um reino do século XII, a pouca distância das minas de ouro do Planalto do Zimbábue. Seu povo claramente desenvolveu grande habilidade na ourivesaria. Esse trabalho é impressionante para qualquer um. Assim como em Manicene, grande parte do tesouro foi encontrada nos túmulos dos reis. E tais sepultamentos indicam uma cultura que valorizava o ouro para além do seu valor comercial. Nossa, essa tigela é linda, não é? Absolutamente maravilhosa. Não é uma tigela de ouro, é um adorno de cabeça. Bem, foi encontrada em dos sepultamentos. Durante 75 anos foi interpretada como uma tigela porque ela parece uma tigela. Companhia boa. Sim. Mas, na verdade, ela foi encontrada invertida, perto do crânio do indivíduo, perto da cabeça dele. Não como uma coroa, como se fosse encaixar no crânio. Claro, é muito pequena para isso, mas sim um tipo de adorno de cabeça simbólico. Então, Cian, quem foi enterrado com isso? Bem, a realeza enterrada com esses objetos de ouro, é claro, era o poder dominante do Vale do Limpopo na época, ou da África Austral. Então, a riqueza deles estava não só nos objetos de ouro, mas também na quantidade de gado e no comércio que faziam até a costa leste. A quantidade de contas de vidro e de comércio que se encontra no sítio, junto com o ouro e também o marfim, mostra uma sociedade muito rica. Hora de visitar Mapungubwe por conta própria. Prazer em te conhecer. E para isso, eu preciso voar. O fazendeiro local Jacques Villense se ofereceu para me dar uma carona.
Aqui de cima, as coisas ficam um pouco mais claras. Abaixo de mim está o poderoso Limpopo que deságua na costa. Esse enorme rio foi, por séculos, uma via que transportava pessoas e mercadorias do interior até a costa. E ali está o que restou do dourado reino de Mapungubwe. Hoje, Mapungubwe faz parte do Sistema Parques Nacionais da África do Sul. O coração do antigo reino é a colina Mapungubwe. O guarda-parque Cedric Satuaku concordou mostrar o local. Esta é a própria colina, a colina de Mapungubwe, onde as pessoas viveram há cerca de 1000 anos. Uau! Arqueólogos acreditam que a influência de Mapungubwe se espalhou pelo sul da África do século XI ao XIII e que, após o colapso do reino, alguns de seus habitantes podem ter seguido para o norte e fundado o Grande Zimbábue. Foi uma das sociedades mais complexas do sul da África, com uma divisão rígida entre o rei, seus ministros e seus súditos. O rei foi enterrado aqui com muitos artefatos. Se você olhar para a colina em si, quero dizer, o motivo pelo qual as pessoas escolheram viver aqui em cima é porque, se você olhar ao redor, é só pedra bruta. Quero dizer, não tem como acessar essa colina. Só existe um caminho para chegar ao topo. Os governantes do reino mantinham a colina só para eles. Membros comuns da sociedade de Mapungubwe não podiam entrar. Mesmo nos tempos modernos, a colina tem poderes místicos para pessoas daqui. A maioria das pessoas acreditava que você nem deveria olhar para a colina. Sério, eles tinham até medo de olhar para a colina. Quero dizer, até a pessoa que trouxe os primeiros a descobrir o local, quando precisou, virou de costas. E meio que apontou, tipo, a colina está bem atrás de mim, e eu não vou lá. O que pode ocorrer se você olhar na colina? Quero dizer, algumas pessoas acreditavam que você ficaria cego, ou perderia a vida, ou morreria, ou algo assim. Não era ruim. Bom, essa vista compensa totalmente qualquer cansaço por causa da subida. É simplesmente gloriosa e você entende por que alguém quer construir aqui. Arqueólogos encontraram vestígios do que foi um grande recinto de pedra aqui, com cabanas para os servos e uma paliçada de madeira construída ao redor do topo para garantir privacidade e defesa. Foi também onde os governantes de Mapungubwe viviam e jantavam com seu ouro. É exatamente aqui, de onde veio aquela menininha do rinoceronte. Bem aqui por perto. Foi exatamente aqui que ela foi descoberta. E também para te mostrar que, da mata ali atrás até aqui, toda essa área era um local de sepultamento. Enterradas sentadas voltadas oeste, e uma delas era enterrada usando essas pulseiras de ouro. E também eram enterradas com potes, que eram preenchidos com milhares de contas de vidro douradas. Cedric, esse lugar é importante? Mapungubwe é o primeiro reino da África Austral, ou seja, foi exatamente aqui que a realeza começou no sul da África. Quero dizer, de todos esses reinos que ainda existem hoje, foi exatamente aqui que tudo começou. As estruturas de madeira e pedra que teriam existido aqui já desapareceram há muito tempo. Mas os artefatos de ouro em Pretória testemunham a existência, o poder e a riqueza desse antigo reino. Mas Cedric faz questão de me mostrar um aspecto da vida em Mapungubwe que ainda sobrevive até hoje. Agora, nós temos um jogo aqui. Ele era jogado pelo povo de Mapungubwe há 1000 anos. Esse é um jogo chamado Maruben Soto ou Fubá em venda.
Acho que reconheço isso, mas por favor me conte. Sério. Bom, minha família é da África Ocidental e lá temos um jogo que parece bastante parecido, chamado Ovari. Ovari é um jogo antigo de estratégia. Agora sim, o jogo ficou sério. Sempre achei que o Ovari fosse uma tradição da África Ocidental. Mas o fato de que variações dele eram jogadas aqui em Mapungubwe sugere conexões que se estendem por todo o continente. Então talvez este não fosse um reino isolado. Talvez ele estivesse conectado com culturas de todo o continente. O contorno da sociedade de Mapungubwe pode estar apagado hoje, mas a geografia do reino parece clara. Os súditos e suas famílias viviam na base da colina. E no topo, protegidos pelos imponentes muros de pedra, estavam a família real e seu séquito. Acho que uma das coisas que mais me impressionou é como a sociologia desta área em particular é complexa. Quero dizer, se você imaginar, as pessoas vieram e se estabeleceram aqui, mas elas não apenas se estabeleceram, elas criaram um sistema social realmente complexo. O apoio de todas as pessoas que teriam vivido aqui embaixo, cultivando, comercializando, trazendo água para cima. Toda essa infraestrutura para sustentar a família, a elite que vivia lá em cima. E isso foi uma verdadeira novidade para esta parte da África, uma sociedade assentada e hierárquica. E uma que parecia, pelo menos durante o período em que existiu aqui, realmente funcionar também. Mapungubwe já foi o reino mais poderoso do sul da África. Mas, no século XIII, parece ter colapsado. Nós não sabemos o porquê. Há muito mais que não sabemos sobre a vida das pessoas aqui, como o poder era transmitido ou no que eles acreditavam. Mas os arqueólogos agora acreditam que o povo de Mapungubwe pode ter viajado para o norte para fundar um reino ainda maior e mais impressionante, o Grande Zimbábue. Boas notícias! Finalmente conseguimos permissão para filmar no Grande Zimbábue, o maior reino perdido do sul da África. Não vou fingir que foi fácil conseguir permissão para filmar no Zimbábue. Foram meses de solicitações, muita persuasão, finalmente, parece que conseguimos a permissão. Mas nada é certo no Zimbábue. Mesmo com nossas permissões, ainda há uma fronteira a atravessar. Levou 4 horas, mas finalmente consegui entrar. Um capitão português do século XVI descreveu o Grande Zimbábue como uma cidade quase mítica. Entre as minas de ouro das planícies do interior há uma fortaleza construída com pedras de tamanho maravilhoso. E parece que não há mais nada unindo-as. O Grande Zimbábue era o Eldorado da África, um lugar de mito e mistério. Vou me encontrar com o arqueólogo zimbabuano Edward Matembo, ex-curador de todo o sítio. Eduardo. Olá. Lago. Gus, ele me disse que as ruínas são tão importantes para o povo daqui que preciso da bênção de um dos guardiões espirituais, Ambua Vazarira, antes de poder entrar. Gus, o que eu quero dizer é que você é bem-vindo ao Grande Zimbábue como um hóspede de honra. Então, agora vamos te levar até a entrada sagrada do sítio. Obrigado. Foi uma recepção linda. Além de ser o curador deste sítio, Edward Matembo escreveu extensivamente sobre o Grande Zimbábue. Ele é reconhecido como uma das maiores autoridades mundiais sobre esse lugar misterioso. Edward Matembo, Grande Zimbábue. 1890 lugar era proibido para estranhos. Você não é mais um estranho porque já foi aceito. Me sinto honrado. Então, basicamente, as pessoas. Seria preciso passar por uma espécie de iniciação.
E parte dessa iniciação é passar pela entrada, onde o guardião, uma espécie de líder espiritual do lugar, abre o sítio para o... Entendi. Eu... Ver. Então ela... é a chave do sítio? Sim, ela é a chave. Na responsabilidade dela, ela precisa abrir a entrada. Ela é. A entrada. Então, tradicionalmente, você teria que parar aqui. Você realmente teria que simplesmente parar aqui, neste exato momento. Ei, Ambuva é uma das várias pessoas que afirmam ser os guardiões espirituais deste local. Com certeza é uma apresentação impressionante. Ela está dizendo que agora você pode entrar no local. Sim. Vips. Gora na Gora. Lunganrani. Junvi. Gora na Gora. Este é o grande reino do ouro do grande Zimbábue. Por 200 anos, os governantes deste lugar controlaram um império gigantesco entre os rios Zambeze e Limpopo, abrangendo grande parte do atual Zimbábue e parte de Moçambique. Esta era a capital deles, o palácio deles e o bastião deles. Este é o berço de muita gente que vive nesta região. Os descendentes das pessoas que costumavam viver aqui agora estão na África do Sul, em Botsuana, em outros países. Do século XIII ao XV, esse povo controlou as minas de ouro do Planalto. Aqui, na pedra, está a expressão dessa riqueza e poder. Muros que se erguem da terra, que se curvam e acompanham os contornos do solo, criando passagens estreitas e recintos imponentes. Isso é uma façanha impressionante de arquitetura. Não há nada colando essas paredes, apenas uma precisão e habilidade extraordinárias. Esta é a parede mais alta do Zimbábue, com 11 metros. Ela tem 6 metros de largura na base. Estima-se que mais de 1 milhão de tijolos foram encaixados nessa parede. No seu auge, este lugar era uma cidade medieval, lar de 25 mil pessoas, aparentemente divididas em grupos sociais. Agora mesmo, estamos no topo do da colina do Zimbábue. Isso aqui é chamado de complexo da colina do Zimbábue. Existem 3 tipos de áreas que compõem o sítio. Temos o complexo da colina, temos o vale, ruínas, onde o maior edifício, o grande recinto, está localizado. Lá, e então, além, dos muros de pedra. E o menos óbvio, claro, para muitos visitantes, é o fato de que havia muitas unidades habitacionais densas que ficavam fora dos recintos e ocupavam uma área de cerca de 720 hectares. Os súditos e seu rei parecem ter vivido vidas muito separadas. É provável que as imensas muralhas de pedra do grande Zimbábue garantissem que os ricos, religiosos e poderosos fossem mantidos separados de todos os outros. Sim. O local, de muitas maneiras, é uma matriz de passagens. Sim. E por que eles construíram tantas passagens é, difícil de saber. Mas eu quero acreditar que isso pode ter algo a ver com, protocolos sociais. Sim. Que, a ideia basicamente era controlar o fluxo de pessoas. Eu vejo. Algumas pessoas não deveriam ser vistas em certos lugares. Sim. Então,
eles teriam que seguir passagens designadas. Então pode ser que houvesse várias passagens para diferentes níveis. Em termos de organização social da comunidade. Sim. Levavam reis ou esposas reais, seguiam essas passagens. E plebeus, de posição mais baixa, seguiam outras passagens. Mas por décadas, o significado desse lugar, o que ele representava, quem o construiu, tem sido intensamente debatido. Os britânicos, que controlavam essa parte do mundo no final do século XIX, acreditavam que um povo não africano devia ter construído esse reino. As especulações sobre quem poderia ter sido variaram dos fenícios até a rainha de Sabá. Quando este país era governado por sua minoria branca, a ideia de que qualquer um, exceto africanos, havia construído esta cidade era ativamente e entusiasticamente promovida. Mas a tecnologia de datação por carbono descartou civilizações estrangeiras antigas como responsáveis por Grande Zimbábue. Não há evidências nesta arquitetura que sugiram que este lugar foi construído por qualquer pessoa que não seja quem veio daqui. E as evidências de assentamentos anteriores, como Mapungubwe, mostram uma continuidade da cultura da África Austral. A visão consolidada agora é que Grande Zimbábue foi construído por africanos. Os arqueólogos também têm certeza de que este lugar era um rico reino comercial. Uma grande quantidade de mercadorias de troca, contas, pulseiras, porcelana e vidro da China e do Oriente Médio foram encontradas aqui, junto com ouro, extraído a apenas 40 quilômetros de distância. O ouro obviamente era muito importante, e sabemos que havia tráfego entre este lugar ou o interior da África Austral e a costa da África Oriental, conectando com a China com a Índia. Oriente Médio. Sim. E esse foi um dos fatores que pode ter feito com que as pessoas se tornassem ricas. Construíssem estruturas, como uma expressão dessa riqueza. Um artefato em particular mostra as ligações entre Grande Zimbábue e o mundo mais amplo. É uma moeda de cobre do século XIV como esta, de Kilva Kisivani, a grande cidade comercial da costa. Um lugar que obteve sua riqueza vendendo o ouro do Grande Zimbábue para o resto do mundo. Dois extremos, a mesma rota comercial. Ainda há muito que não sabemos sobre o Grande Zimbábue, a natureza de seu rei ou reis, o significado completo de seus corredores estreitos e arquitetura imponente. Mas sabemos que essa vasta e impressionante cidade foi um dos reinos mais ricos e sofisticados de toda a África, e o ponto de partida de uma gigantesca e complexa rede comercial que se estendia desses planaltos altos, atravessando o sul da África, até a costa Savili, e pelo mundo até a Arábia, Índia e China. E quando o Grande Zimbábue entrou em declínio no século XV, Kilva também entrou. Dois reinos conectados pelo ouro, e esquecidos pelos historiadores por séculos. Hoje, as ruínas do Grande Zimbábue deram seu nome a um país africano moderno. Elas são um lembrete de que, embora reinos antigos possam ser esquecidos, raramente estão realmente perdidos. Esse reino notável, nas terras altas do Zimbábue, é um símbolo de um continente que se lembra do seu passado. Comecei essa jornada a uma certa distância daqui, na costa Savili, pensando que seria uma viagem sobre comércio, sobre ouro. Mas foi sobre mais do que isso. Foi sobre recuperar um passado africano a partir das ruínas de civilizações perdidas. Ainda há muito que não sabemos sobre essa história e esses reinos perdidos, mas aqui na África, sua memória ainda é celebrada, e com toda razão. O passado ainda está muito vivo aqui. Ainda é uma parte viva e pulsante da vida das pessoas, de sua cultura e de sua identidade. Daqui a pouco, aqui na BBC FUR, continuamos na África enquanto exploramos o mundo em 80 tesouros. A Arca da Aliança da Etiópia é o próximo destaque.
Meu Deus. Olá. Isso acontecendo. Cai fora, abutre britânico. Você acha que eu não sei o que você anda fazendo aí dentro? Estou chapado. Enquanto você está distraído, vou tirar meus sapatos. Tudo bem? Vai mais devagar, por favor. Você tem que prestar realmente muita atenção. Só suas. Assume. Você tem tudo e em grande quantidade. O drama multipremiado retorna na próxima quarta-feira às 22 horas na BBC FUR. Uhul. O novíssimo e exclusivo Newsville de Charlie Brooker.